Olá para você assistindo esse vídeo. Eu sou a Dani Costa e esse é o meu canal Dani Comenta. Hoje eu vou falar sobre a série brasileira original Netflix que estreou dia 17 de julho de 2020 e que me surpreendeu de uma maneira bem positiva. Boca a Boca é um drama adolescente brasileiro muito bem produzido. A criação do diretor brasileiro Esmir Filho conta com um elenco de peso do cinema brasileiro, mas também muitas carinhas novas. Na primeira parte desse vídeo eu vou falar sobre a história da série e também as minhas impressões enquanto eu assisti, para você que está na dúvida se assiste ou não. Na segunda parte eu vou comentar com spoilers sobre a história para você que já assistiu, comentar comigo também, conversar um pouco sobre o que você achou, porque eu fiquei super vidrada tentando inventar altas teorias para responder as perguntas que ficaram aí a serem esclarecidas. Então, antes de continuar, já queria pedir para você deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Eu estava tentando postar todas as sextas-feiras, mas eu criei esse canal para ser algo divertido, para eu experimentar, conversar com vocês, meus amigos ou as pessoas que gostam das séries e dos filmes que eu vou falar aqui. Então estava virando meio que uma obrigação, eu tinha que postar toda sexta-feira e isso não me fez muito bem, até porque nos tempos que a gente está vivendo, a gente tem que prezar muito nossa saúde mental. E aí eu demorei um pouquinho para postar esse vídeo. Eu vou continuar tentando postar todas as sextas-feiras, porém isso é mais um lazer para mim por enquanto, né? Ninguém sabe o dia de amanhã e eu também preciso trabalhar, né? Porque enfim, boletos. Então ativa as notificações para você não perder quando eu atualizar aqui o canal. Você também pode me seguir nas redes sociais, porque lá eu sempre estou dando dicas de filmes, de séries e comentando com vocês o que eu estou assistindo no momento e também eu aviso quando eu lanço vídeos novos. A história começa quando uma garota aparece com uma mancha na boca após ter ido para uma festa com seus colegas de escola. Ela piora rapidamente e os sinais da doença aparecem em outras pessoas em questão de tempo. Então vai se alastrando rapidamente como uma pandemia. Inclusive, muitas pessoas estavam falando que o diretor, né, o criador, previu qual seria a nossa situação em 2020. Depois de fuçar ali um pouquinho, os três personagens principais descobrem que a doença é passada através do beijo. Porque todas as pessoas que beijaram a Bel na festa também demonstraram os mesmos sintomas que a Bel. Então eles pensam que ela é a paciente zero, porque ela foi a primeira a demonstrar os sintomas. Então eles começam a mapear, fazer um mapa do beijo, quem beijou quem, para saber quem está em risco, quem pode estar com o vírus, para avisar essas pessoas, para elas não alastrarem mais ainda, né? Acaba que parece que todo mundo beijou todo mundo nessa festa. Depois de um tempo esse mapa acaba vazando e a cidade e a escola viram um inferno. Todos eles moram numa cidade fictícia do interior do Brasil chamada Progresso. Sim, é uma piadinha básica. Uma cidade com pessoas preconceituosas, presas no seu próprio tempo e que dão muito valor à moral e os bons costumes, além de excluírem completamente uma comunidade com cultura diferente, as pessoas que moram na aldeia, nos arredores da cidade e que eles chamam de seita. Nós temos a grande atriz Denise Fraga como diretora do colégio super conservador, Bianca Brinton como uma mãe super controladora e invasiva, e Bruno Garcia como dono de uma fazenda com muita pinta de vilão, mas ainda não entendi qual é a dele na história. Os atores que interpretam os adolescentes principais são as carinhas novas dessa produção. São eles Caio Horowitz, Michelle Joelzas e Isa Moreira. É uma história que lida com a descoberta sexual dos jovens, homofobia, preconceito, luta de classes, aborda até um pouco do agronegócio brasileiro. Tem um pouco de mistério, drama e é muito atual. Uma grande representação da geração Z, os nativos digitais, muito familiarizados com a internet, com as tecnologias e super conectados.
Daí também o nome da série, Boca a Boca. O Esmi Filho, o criador da série, falou em uma entrevista, que eu vou adicionar aqui no card para vocês também darem uma olhada, que boca a boca não diz respeito somente à doença ser passada pelo beijo, mas também no sentido de boatos, fake news, coisas que a gente posta na internet que tomam proporções gigantescas. Nessa mesma entrevista ele fala sobre a HQ que ele se baseou, chamada Dark Hole, ou Buraco Negro, que também se passa em uma pequena cidade de interior, onde os adolescentes que têm relações sexuais aparecem com uma doença misteriosa que os transforma em monstros, e eles são isolados fora da cidade, em uma floresta. Essa HQ foi criada mais ou menos na época em que a pandemia da AIDS estava muito em alta e as pessoas não sabiam muito bem como lidar com essa doença, o que ainda nós vemos até hoje com a discriminação das pessoas soropositivas. E a história aborda muito bem as características que estamos vendo hoje: preconceito, negação, pânico. A fotografia ficou muito linda, me trouxe uma vibe muito euforia, aquela série de adolescentes americana. As festas, as cores, a abordagem das drogas na juventude e os personagens também, principalmente o Chico, que é o meu preferido. A primeira temporada tem apenas 6 episódios de mais ou menos 40 minutos cada, então se você não assistiu e gosta dessa temática adolescente, ou só porque você quer dar forças para o cinema nacional, corre lá na Netflix e assiste também. Eu acho que você vai gostar. Eu gostei. A partir daqui eu vou comentar a série com spoilers, então por favor, se você ainda não assistiu e você não gosta de ouvir spoilers antes de assistir as séries ou filmes, para o vídeo aqui, vai lá na Netflix, assiste 6 episódios, é rapidinho, e volta aqui pra gente comentar e fazer teorias sobre a história da série. Eu particularmente gostei das storylines que eles nos apresentaram, começando pelos personagens principais, a Fran, que perdeu a sua irmã gêmea quando ela tinha 9 anos, a mãe que sofre dores constantes e que trabalha para esse fazendeiro, que é o Bruno Garcia na história, mas que está mais para um trabalho escravo. Inclusive, eu acho que ele tem alguma coisa a ver com a morte da irmã da Fran quando ela era criança. Porque quando eles estão juntos em cena, há sempre um clima muito estranho, ela lança para ele uns olhares bem desconfiados, ele também fica muito desconfortável na presença dela. Eu não sei, talvez assim, nas minhas teorias aqui mentais, ele teve alguma coisa a ver com a morte da irmã da Fran e a Fran presenciou isso, mas ela não lembra muito, talvez tenha reprimido por causa de um trauma, afinal ela tinha só 9 anos, não sei, vamos ver aí o que a segunda temporada nos irá apresentar. O filho do fazendeiro também é um dos principais, é amigo da Fran, mas ele é mais apagadinho, não aparece muito na história. A storyline dele também não é tão lá interessante, mas é uma boa representação do típico filhinho de papai que está sempre alheio ao que acontece ao redor dele, o que é chamado a atenção na série pela Fran, sobre o pai dele escravizar os empregados, por exemplo, né? E ele não dizer nada sobre isso, ou simplesmente dizer que não notou a situação, o que é bem difícil você não notar situações de injustiça, mas você tá tão preso no seu privilégio que você não quer falar sobre, mas você percebe sim. E tem o Chico, o meu amorzinho, super livre, uma pessoa que vem representando a cidade, né? Os pais dele são separados e ele morava na cidade com a mãe. Ele vem representando esse avanço na cultura, essa abertura para o novo, para experimentar. Ele beija homem, beija mulher, ele é aberto a tudo, sabe? Ele escuta, ele tenta compreender. Então é a representação aí do futuro. Que se você mora em interior, já morou em interior quando criança, você lembra de alguém que vinha da cidade passar as férias e trazia todas essas novidades para vocês, porque com certeza lá chega primeiro, né?
Ele é um personagem super sensível, escuta músicas massa, né? Porque é uma playlist maravilhosa nessa série. O Chico ouvindo Baco Exu do Blues, Te Amo Desgraça, foi o auge pra mim. As melhores cenas são com ele, com certeza. Quero lembrar aqui a cena do irmão dele, que inclusive é o ator que fez o Cebolinha no filme A Turma da Mônica. O personagem está dentro do espectro autista e em um momento ele vai pegar água, né, em casa e o Chico ouve a garrafa quebrando. Então quando ele chega, o garoto tá acuado ali na parede, né, com medo da situação, e eu já tava esperando assim um grito, né? Era assim como pelo menos a minha família, os meus pais agiriam comigo, né? Como é que você fez um negócio desse? Como é que pode? Mas você vê a sensibilidade e ele, ai, tá tudo bem, a gente vai limpar, vamos lá, pega ali a pá pra gente limpar isso aqui, tá tudo bem. E você vê como a situação muda, como faz bem você reagir de uma forma diferente, né? Tudo fica bem melhor, a criança se sente mais segura. Até porque a gente, até comigo, né? Eu já quebrei até garrafa de plástico em casa, imagine de vidro, né? Então eu acho que gritar com uma criança, especialmente uma criança que está dentro do aspecto autista, né, não seria muito legal. E o Chico, apesar de ser um adolescente, que a gente não dá tanto crédito assim, agiu super sensível, super ciente da situação e de como tratar uma pessoa, sendo ela dentro do aspecto autista ou não. O pai dos dois é o personagem adulto que eu mais gostei, porque por mais que ele se desentenda com o Chico e reclame porque, por exemplo, o Chico tá fumando maconha ou tá fazendo alguma coisa que especialmente pais não gostariam que você fizesse, ele escuta o filho menor, como quando o Chico recebe a advertência porque brigou com o carinha. O irmão dele, mais novo, fala que ele brigou com o outro garoto por causa que ele tinha chamado ele de idiota. E ele não é idiota. Isso afeta, né, as crianças, e ele disse isso porque ele lembra do que aconteceu, ele estava na hora, e ele falou para o pai. O pai com certeza podia simplesmente achar que o irmão mais novo estava tentando defender o irmão mais velho e desacreditar completamente, que é geralmente o que acontece. Mas não, ele ouve e assina a advertência para o Chico, então ele não vai precisar ser suspenso porque o pai assinou, né? E conversa com o filho, ouve o filho mais novo. Então eu acho muito interessante o jeito que eles colocaram esse pai ali. Um pai que, apesar de estar dentro dessa cidade que é super preconceituosa, que ele tem esses traços, né, da sociedade sexista, homofóbica, que dá valor à moral, aos bons costumes, às tradições de antigamente, mas ele tá tentando, escuta o filho, ele tenta ali, né, dar um jeito de mudar o pensamento dele. E uma cena também maravilhosa com o Chico, a cena da festa que ele vai, onde ele fica muito drogado, e a música, as cores, tudo ficou muito bom, é uma atmosfera maravilhosa, você acha que tá dentro da festa, dá até pra curtir um pouquinho dançando na hora da cena. Inclusive eu fiz isso, né? Eu coloquei só na cena da festa e fiquei dançando junto com o Chico, como se eu estivesse lá. O mistério mais intrigante da história é o da filha da diretora, que está conectado com o mistério da doença. Primeiro, eu quero dizer que eu não tenho ideia como a mãe dela não percebeu que aquelas fotos eram montagem, porque a primeira vez que eu vi, eu já entendi que aquela menina ali não estava lá no Texas, né? Alguma coisa tinha errado. Eu até achei que ela tinha morrido e a diretora da escola, que é bem estranha, se passava pela filha para ficar sabendo os babados, né, os boatos ali de seus alunos na escola. Depois a gente descobre que não, né? Que ela fugiu ou foi sequestrada, o que eu tô achando mais que foi a segunda opção, até por causa da cena no final, que a gente vê ela trancada no chão de um quarto, recebendo comida, o que foi muito estranho. O que deu para entender é que ela já tinha essa doença e ela encontrou a aldeia de alguma forma e descobriu que eles
curavam, né, tratavam as pessoas com aquela doença ali. Só que eu fico me imaginando como é que ela descobriu essa aldeia, como ela descobriu que eles que tinham esse tratamento que molharam. Não ficou muito claro isso. A não ser que eu não tenha entendido. Talvez vocês entendam aí de um jeito diferente. Por favor, fala aqui nos comentários para me ajudar a compreender. Agora, o que não foi respondido foi como essa doença surgiu. O povo da aldeia criou essa doença como represália por eles serem excluídos da cidade, né? O que é aquele líquido amarelo que eles fazem o tratamento? Aquele líquido deixa você doente? Inclusive, o líquido parece muito com a droga que eles estavam tomando nas festas. Outras perguntas, né? Eu tenho várias questões. Por que só os adolescentes que manifestam os sintomas da doença? E se só os adolescentes manifestam, por que o Chico não manifestou? Depois que o Chico ele sofre aquele ataque homofóbico e ele é internado por causa dos ferimentos, da surra que ele levou, a enfermeira deixa claro que ele não está com os sintomas da doença. Ele precisa ser internado porque ele está muito mal fisicamente pela surra que ele levou, mas ele não demonstra nenhum sintoma da doença. Então, por que ele não demonstra? Porque ele não ficou doente. A Fran e o Alex ficaram doentes e eles se beijaram. O Chico beijou praticamente todo mundo ali naquela festa. Então, por que ele não ficou doente? Além disso, nenhum adulto mostrou isso, né? Até o adulto que fica com o Chico, né, carinhosamente apelidado de pausudo no aplicativo, eu fiquei esperando aparecer, eu não sei, eu tava esperando aparecer algum sintoma nele e descobrirem que ele tinha beijado o Chico e ser toda aquela confusão. Porém, isso não aconteceu. Mas ele também não demonstrou os sintomas. Faz um pouco de sentido, porque o Chico também não demonstrou os sintomas. Mas por quê? A mãe da Fran também, escondida, toma algumas doses daquele líquido amarelo que aparentemente é a cura ou o tratamento para a doença. Mas por que ela fez isso? Ele é um anti-inflamatório, ele faz ela sentir menos dores, mas se ela faz ela sentir menos dores, qual é o sentido de colocar isso nos adolescentes? Não faz sentido isso ser um tratamento para a doença, até porque ataca o sistema nervoso e faz a pessoa não sentir nada, ficar totalmente dormente, não sentir frio, não sentir calor. Então, se o líquido faz você não sentir, qual é o sentido do tratamento? Tipo, se ela tomou o líquido achando que ela não ia sentir dores, mas qual é o sentido do líquido, seu tratamento para a doença que as pessoas já não estão sentindo? Teria que ser uma coisa que fizesse eles sentir. Mas enfim, porque a mãe da Fran tomou, não sei, né? Ficou bem confuso aí pra mim isso. E se ela vai ficar doente, né? Então vai talvez provar que é a aldeia que criou a doença. Enfim, são muitas perguntas para uma segunda temporada. Vamos aí esperar que a Netflix renove. Primeiro porque é uma história legal e segundo porque é uma série nacional, então é legal a gente ouvir, ter a representatividade brasileira nas telinhas também, já que a gente tá vendo várias adaptações turcas, alemãs, espanholas, então taca aí um brasileirinho aí também, né, na jogada que a gente é massa. Nossa cultura é super divertida e eu acho que as pessoas também deveriam ver mais sobre isso. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que você acha que vai gostar de ouvir sobre essa série. Se você quiser saber novidades com mais frequências, novidades sobre séries e filmes, o que eu ando assistindo, minhas opiniões sobre, me segue nas redes sociais, eu comento bem mais por lá e converso com vocês também. É isso, esse foi mais um Dani Comenta, um cheiro no olho e tchau!